Você sabia que existe um suplemento que milhões de brasileiros estão consumindo todos os dias sem perceber? Porque ele está escondido em alimentos e bebidas tão comuns que passam despercebidos na rotina? Esse suplemento é ingerido de forma silenciosa, às vezes em grandes quantidades. E o mais assustador é que a maioria das pessoas não faz ideia de que está abusando dele. É justamente aí que mora o perigo. Porque quando o consumo acontece sem consciência, o risco se multiplica e as consequências podem aparecer de repente, sem aviso prévio, em forma de pressão alta, palpitações, ansiedade descontrolada e até problemas cardíacos graves. Esse risco invisível está espalhado por todo o Brasil. Crianças, jovens e adultos ingerem esse suplemento diariamente, em diferentes horários, sem saber que estão estimulando o organismo além do limite. E acredite, isso está criando um problema de saúde pública silencioso, porque quanto mais cedo se cria o hábito, maiores são as chances de sofrer com os efeitos colaterais ao longo da vida. Antes de continuar, eu já te peço um favor muito importante. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aqui você sempre vai encontrar conteúdos sérios, com base científica, que podem fazer diferença na sua vida e na vida da sua família. É o seu apoio que me ajuda a levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Agora sim, chegou o momento de revelar qual é esse suplemento. Eu tô falando da cafeína. Ela está presente no café que muitos tomam para começar o dia, nos chás, nos refrigerantes, nos chocolates, nos energéticos e até em alguns medicamentos para dor de cabeça. Além disso, virou protagonista em cápsulas, tabletes e principalmente nos famosos pré-treinos que fazem sucesso nas academias. Não importa se você nunca comprou uma cápsula de cafeína na vida, porque se você toma café, refrigerante ou energético, você já está consumindo esse suplemento. E dependendo da frequência e da quantidade, pode estar correndo sérios riscos sem perceber. A cafeína, em pequenas doses, pode trazer benefícios. Ela ajuda a melhorar o foco, aumenta a disposição, reduz a sonolência e pode até melhorar a performance em treinos. É por isso que ela é tão popular e tão consumida. Mas como tudo que é usado de forma exagerada, ela também cobra um preço alto. O corpo humano tem limites, e quando a cafeína é ingerida de forma desenfreada, esse limite é ultrapassado, gerando uma série de problemas que podem começar de forma leve, com uma ansiedade maior, dificuldade para dormir ou dores de cabeça, e evoluir para situações muito mais sérias, como arritmias cardíacas, pressão arterial elevada e até risco de infarto. Nas academias, o cenário é ainda mais preocupante. Milhares de pessoas estão consumindo pré-treinos carregados de cafeína, acreditando que isso vai garantir mais força, mais energia e mais resultados. O problema é que muitas dessas fórmulas contêm doses altíssimas, que somadas ao consumo diário de café, refrigerante ou energético, transformam o organismo em uma bomba relógio. No início, a sensação é incrível. Mais disposição, mais foco, mais explosão. Mas, depois de algumas semanas, o corpo já não responde da mesma forma. A tolerância aumenta e a pessoa precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. É aí que começa um ciclo perigoso, no qual o suplemento que parecia um aliado vira um inimigo silencioso. E não pense que isso acontece apenas com quem exagera de propósito ou toma cápsulas de cafeína em doses altíssimas. Na maioria das vezes, o excesso acontece de forma silenciosa, quase imperceptível, no dia a dia comum. A pessoa começa amanhã com uma xícara de café para acordar, depois do almoço toma mais uma para espantar a sonolência, no meio da tarde come um pedaço de chocolate, sem se dar conta de que também está ingerindo cafeína. À noite acompanha a refeição com um copo de refrigerante e para fechar o dia ainda usa um energético ou uma cápsula de pré-treino antes da academia. O problema é que cada pequena dose que isoladamente poderia não representar risco, vai se somando ao longo das horas e dos dias, criando um acúmulo que o corpo não consegue mais lidar de forma saudável. É como se fosse uma torneira aberta pingando constantemente. Uma gota pode não parecer nada, mas com o tempo o reservatório transborda e com a cafeína funciona da mesma forma. Esse excesso contínuo mantém o organismo em estado de alerta permanente. O coração trabalha acelerado, mesmo em repouso. Os vasos sanguíneos ficam sob tensão constante. O sistema nervoso não encontra descanso e a mente permanece agitada, incapaz de relaxar. E enquanto isso, a pessoa segue acreditando que está apenas tomando um café inocente ou um pré-treino inofensivo. É justamente isso que mais preocupa médicos e especialistas, porque os efeitos da cafeína não aparecem de imediato. Eles vão se acumulando dia após dia, semana após semana,
até que em determinado momento o corpo não aguenta mais e os sintomas se manifestam de forma intensa. Uma arritmia repentina, uma crise de ansiedade aparentemente sem motivo, um pico de pressão arterial que poderia ser evitado, ou até mesmo um evento mais grave como um infarto ou um AVC. O perigo está no hábito inconsciente. Ninguém acorda pensando, hoje vou exagerar na cafeína, mas o simples costume de repetir esse padrão diariamente transforma o corpo em um terreno fértil para desequilíbrios graves. E já que os sinais iniciais, como uma noite mal dormida, uma palpitação leve e uma irritação passageira parecem pequenos, acabam sendo ignorados, até que se tornam grandes demais para serem contornados facilmente. Quando falamos da cafeína, é preciso reforçar que ela não é uma inimiga em si, mas se torna perigosa quando usada sem controle. O problema está no excesso, na forma como as pessoas acumulam doses em diferentes momentos do dia sem perceber, e no hábito de confiar apenas nela como fonte de energia. O corpo humano tem uma capacidade incrível de adaptação, mas quando ele é forçado o tempo todo, quando não tem descanso, cedo ou tarde ele cobra a conta. Um dos primeiros sinais desse descontrole é a ansiedade. Pessoas que abusam da cafeína relatam coração acelerado, mãos trêmulas, sensação de angústia e até crises de pânico que parecem surgir do nada. O organismo fica superestimulado e a mente não consegue encontrar calma. Esse estado de alerta contínuo mina a qualidade de vida, prejudica relacionamentos, reduz o rendimento no trabalho e compromete a saúde mental. Outro sintoma muito comum é a insônia. Como a cafeína permanece agindo no corpo por várias horas, quem consome pré-treino à tarde, energético no fim do dia ou várias xícaras de café ao longo da jornada, corre o risco de chegar à noite sem conseguir relaxar. O resultado é um sono leve, fragmentado, pouco reparador. E como no dia seguinte o corpo ainda está cansado, a saída parece ser recorrer a mais cafeína, criando um ciclo perigoso que se repete dia após dia. E não podemos esquecer da pressão arterial. O excesso de cafeína força o coração, aumenta os batimentos e pressiona os vasos sanguíneos. Pessoas predispostas à hipertensão ou que já sofrem com o problema ficam ainda mais expostas ao risco de AVC, infarto e insuficiência cardíaca. O que começou como uma busca por energia acaba se transformando em um risco silencioso para a vida. E talvez o ponto mais preocupante de todos seja a dependência. O corpo cria tolerância rapidamente, e o que funcionava no início deixa de surtir efeito. Então a pessoa aumenta a dose e logo se vê dependente, incapaz de trabalhar, estudar ou treinar sem recorrer à cafeína. Esse vício não é só físico, mas também psicológico, porque se cria a crença de que é impossível ter disposição sem ela. E é justamente aí que está a armadilha. Acreditar que energia só pode vir de fora, quando na verdade o corpo pode ser nutrido de forma natural, equilibrada e muito mais segura. É nesse ponto que precisamos refletir. Se a sua rotina depende cada vez mais de cafeína para funcionar, talvez não seja a cafeína que está faltando, mas sim nutrientes de verdade, refeições que sustentam, que dão energia limpa e constante, sem sobrecarregar o coração, sem roubar o sono, sem acelerar a ansiedade. Porque no fundo, a melhor forma de ter disposição é cuidar da base, alimentação equilibrada, sono de qualidade e hábitos saudáveis. E é justamente pensando nisso que eu preparei um material especial. São 700 receitas totalmente sem açúcar, criadas para quem quer mais energia no dia a dia, sem depender de estimulantes em excesso. Receitas que ajudam a manter a glicemia controlada, a saciedade em alta e a disposição constante. É um programa que mostra como a comida pode ser aliada da sua saúde, ajudando a reduzir riscos e a construir um estilo de vida mais leve e sustentável. O link está aqui embaixo na descrição e você vai ver que é algo muito barato, acessível para qualquer pessoa que queira dar esse próximo passo rumo a uma vida mais saudável. Você pode continuar vivendo na dependência de cápsulas e energéticos, tentando enganar o corpo com energia artificial, ou pode começar hoje a construir uma base sólida que vai sustentar seus resultados a longo prazo. Por isso, clica no link, conheça o material e comece agora a transformar a sua saúde de dentro para fora. E antes de encerrar, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esse alerta. Muito obrigado pela sua atenção. Cuide bem da sua saúde e a gente se vê no próximo vídeo.